Oi pessoal, bom dia! Estamos aqui para a nossa primeira aula online. Como a gente tá há praticamente, né, um mês e meio, acho que até um pouco mais de um mês e meio, né, sem ter aulas, né? Nessas primeiras aulas online nós faremos uma revisão, né? Uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados ao longo do mês de fevereiro e ao longo do mês de março, tá? Então, o que é que a gente vai trabalhar, tá certo? Hoje, na nossa primeira aula online, nós vamos trabalhar algumas questões que nós trabalhamos sobre leitura e interpretação de textos, tá? Então, para nossa primeira aula, eu vou trabalhar uma habilidade de leitura, né, que é a habilidade de identificação do objetivo de um texto. É uma habilidade de leitura que é extremamente cobrada, tá, em praticamente todas as provas. Todas as provas que que vocês forem fazer, tá certo? Tanto dentro da escola como fora da escola, essas provas costumam interrogar o aluno, tá certo? Sobre qual é o objetivo de um texto. Vai ter um texto lá na prova, tá? Um texto, pode ser um texto escrito, pode ser um texto imagético, tá? E essa questão, ela vai pedir que você diga qual é o objetivo daquele texto, qual é a finalidade daquele texto. Ou seja, aquele texto ele pode ter o objetivo de querer convencer você a fazer algo, ele pode ter o objetivo de passar uma informação, de trazer um ensinamento, de divulgar um produto, de dar uma instrução, de dar um conselho, tá? Então, quando você estiver fazendo uma prova desse tipo, você vai ter que conseguir identificar qual é o objetivo desse texto. Então, nós, ao longo dos meses de fevereiro e do mês de março, né, nós trabalhamos algumas questões, alguns textos que traziam esse tipo de questão, de você identificar qual era o objetivo do texto, né? Qual era a finalidade, o que era que o autor do texto pretendia. Então, é justamente isso que nós vamos revisar na aula de hoje, tá certo? Então, eu gostaria de começar essa aula dizendo que todos os textos possuem um objetivo. Todos os textos possuem uma finalidade. Por quê? Porque quando o autor do texto, tá certo? Ou seja, aquela pessoa que faz o texto, que elabora o texto, ele não vai produzir aquele texto do nada, mas ele vai ter um objetivo. Ele pode querer passar uma informação, ele pode querer dar um conselho, ele pode querer passar um ensinamento, ele pode querer divulgar um produto, divulgar um serviço, ele pode querer convencer o leitor a fazer alguma coisa, tá? Ele pode querer instruir, dar o passo a passo para o leitor fazer algo. Então, assim, todos os textos têm um objetivo, independente de ser um texto escrito ou de ser um texto imagético, tá certo? Mas ainda assim, ele vai ter sempre um objetivo, tá? Tanto o texto escrito, tá certo? Aquele texto que contém palavras, frases, parágrafos, tá? Quanto os textos imagéticos, né? Como as charges, as tirinhas, né? Os memes, os cartoons, os anúncios, tá certo? Esses gêneros que são construídos através das imagens, tá certo? Das imagens, das ilustrações, das cores, tá? Então, todos esses textos, independente de serem textos escritos ou textos imagéticos, esses textos terão sempre um objetivo. Tá certo? Tá? Então, continuando, gente. Continuando, tá? Então, todo texto sempre vai ter um objetivo, tá? E você, como leitor, tá certo? Vai ter que conseguir identificar qual é o seu objetivo. E como é que a gente faz isso, né? Nós vamos ter que nos basear em todas as pistas, tá certo? Que estão nesse texto. Se for um texto escrito, você vai ter que ler o título, tá? O texto propriamente dito, tá certo? O local de publicação, a data de publicação, porque tudo isso auxilia o leitor. Se for um texto imagético, você vai ter que observar as frases escritas que podem estar nesse texto imagético, as expressões faciais das personagens,
tá? As personagens que estão presentes nesse texto imagético, elas estão demonstrando o quê? A expressão de quê? De alegria, de felicidade, de medo, de dor, de tristeza. O que é que a expressão facial das personagens estão mostrando, tá? As cores que estão empregadas nesse gênero, tá certo? A gente viu em algumas aulas que o vermelho pode ser utilizado para quê? Para simbolizar o amor, a guerra. Ele pode ser utilizado para simbolizar o perigo, tá? Então, a gente pode também observar o tamanho da letra, a posição da letra, a cor das letras, tá certo? Então, tudo isso daí são detalhes que a gente vai ter que considerar para conseguir interpretar o texto. Então, vamos agora para nossa primeira aula online, tá? Então, na página 1 do material que eu enviei para vocês, tá certo? Tem uma charge, tá? Aí tem assim, ó, na página 1, texto 1, tá certo? Aí tem dizendo, ó. Aí tem uma charge, né? Aí tem um mapa do Brasil, né? E esse mapa do Brasil tá de frente de quem? Tem uma pessoa vestida de preto, né? Com a expressão facial de quê? De maldade. E essa pessoa que está vestida de preto, ela simboliza quem? Ela simboliza a morte, tá certo? É uma figura que é muito utilizada nos textos, nas histórias em quadrinhos, nos filmes, nos desenhos animados para simbolizar a morte, tá? E essa morte, ela tem o que nas mãos? Ela tem várias bolinhas, umas bolinhas com várias pontinhas, que é justamente o coronavírus. Percebam, ó. Essa charge, ela traz quem? O mapa do Brasil como uma das personagens. E o mapa do Brasil, ele tá com uma expressão de medo, de susto, né? Ele tá assustado, ele tá amedrontado, com muito medo, né? Percebam que ele vinha andando pelas ruas e quando ele vinha andando pelas ruas, ele se deparou com quem? Ele se deparou com a morte. E na mão da morte tem várias bolinhas que são quem? O coronavírus. Então, essa charge, ela está fazendo uma crítica a quê? Ela está fazendo uma crítica à quarentena. Mais especificamente ao povo brasileiro, a maior parte das pessoas brasileiras que não estão respeitando a quarentena e que estão no meio da rua. E o que é que acontece quando as pessoas não respeitam a quarentena e saem nas ruas? Elas podem adquirir o coronavírus e, consequentemente, podem morrer. Então, é essa mensagem que a charge está trazendo. Ela está fazendo uma crítica ao fato de a maior parte das pessoas brasileiras não estarem respeitando a quarentena. Consequentemente, elas podem adquirir o coronavírus e morrer. Essa é a crítica que essa charge está fazendo, tá? Então, o que é uma charge? Tá? A charge é um desenho, tá certo? Que sempre vai fazer uma crítica, uma reclamação a respeito de algo, tá certo? Que esteja acontecendo atualmente, no momento presente, nesse momento que está acontecendo. Pode estar acontecendo no nosso estado, em Pernambuco, pode estar acontecendo no Brasil, né? Ou então no mundo. Então, a charge, ela sempre vai fazer essa crítica, criticar, reclamar sobre algo que está acontecendo atualmente, no momento presente. Tá certo? A charge é, como eu disse para vocês, é um desenho, tá certo? Humorístico, que em alguns casos, tá certo? Ela vai fazer essa crítica, ela vai satirizar, ela vai reclamar sobre alguma coisa, mas ela vai também trazer humor, algo engraçado. Não é o que acontece nessa charge. Tá certo? Então, a charge, tá certo? Ela sempre vai ter essa característica. Ela vai ter imagens de pessoas, podem, na maior parte dos casos, pessoas conhecidas, que são pessoas públicas, políticos, né? Políticos, atores, atrizes, que são pessoas conhecidas, tá certo? E a charge, ela tem essa característica, ela sempre vai trazer imagens, o uso de cores, o uso de expressões faciais no rosto das personagens. Quando eu falo expressões faciais, é a expressão que está no rosto das personagens. Ou seja, o rosto das personagens está demonstrando o quê? Medo, susto, alegria, dor, tristeza, tá? Então, na charge, a gente vai ter que observar tudo isso.
Há casos em que a charge vai trazer textos escritos, pequenas frases escritas, mas há casos em que a charge só vai trazer imagens. É o que acontece nessa charge. Percebam que essa charge, o texto 1, não tem nada escrito, não tem nenhum texto escrito. Então, para você compreender a mensagem que está sendo repassada nessa charge, você vai ter que observar o quê? Apenas as imagens, tá certo? Por exemplo, por que nessa charge uma das personagens é o Brasil, né? Porque o autor da charge, ele queria fazer referência à população brasileira. Percebam que o Brasil, ele está andando no meio da rua. Então, se ele não está andando no meio da rua, se ele está andando no meio da rua, é porque ele não está respeitando a quarentena. Percebam que ele está o quê? Ele está sem máscaras. Então, ele não está respeitando a quarentena. Então, ao colocar esse personagem aqui, o Brasil, né, o autor quer fazer uma crítica. E essa crítica a quem? A população brasileira. A maior parte da população brasileira, a maior parte das pessoas que não está respeitando a quarentena e estão, perambulando, andando pelas ruas. E em alguns casos estão sem proteção alguma, sem máscaras. Então, quando o autor ele coloca aqui a imagem da morte, que traz na mão o coronavírus, ele está querendo dizer o quê? Que as pessoas que estão andando na rua, que não estão usando máscaras, tá? Estão tendo a possibilidade de adquirir o coronavírus, de ter o coronavírus e, consequentemente, morrer. Tá certo? Então, essa é a crítica que essa charge faz. Ela está fazendo uma crítica ao fato de a maior parte do Brasil, da população brasileira, não estar respeitando a quarentena e está saindo para o meio da rua e sem proteção alguma, ou seja, sem o uso de máscaras. Tá? Então, essa foi uma charge que eu trouxe como exemplo, tá certo? O que é que eu posso dizer sobre a charge? A charge, ela sempre, tá certo? Todas as charges sempre vão ter o objetivo de fazer uma crítica. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma charge, tá certo? Saibam que essa charge sempre vai ter o objetivo de criticar, de reclamar de alguma coisa que está acontecendo agora, atualmente, nesse momento. Tá certo? Então, vamos agora para a página 2. Na página 2 tem um exercício, tá certo? Esse exercício é para vocês fazerem em casa, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? A imagem não, mas o exercício, as perguntas, vocês vão copiar essas perguntas no caderno de vocês, vocês vão responder essas perguntas e vocês vão tirar foto, tá certo, do caderno de vocês e vão me enviar, tá certo? Vocês podem me enviar pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Se você não tiver acesso ao WhatsApp, esse mesmo material e esse vídeo vão estar disponíveis lá no grupo da escola. Então, você copia as perguntas no caderno, tá certo? Copia as perguntas no caderno, tá? E você vai responder as perguntas no caderno. E depois que você responder essas perguntas no caderno, tá? Você vai tirar foto e vai me enviar. Ou aqui no grupo, ou então por lá. Certo? Então, vamos lá. Na página 2, tá certo? Do material, tem um exercício. Aí tem assim, texto 2. Esse texto, ele também é uma charge, tá certo? Então, a gente sabe o quê? Que todas as charges, ela tem o objetivo sempre de fazer uma crítica a alguma coisa, tá certo? Então, qual a imagem que essa charge traz? Percebam, tem a imagem de umas pessoas que estão onde? Elas estão em um culto, numa igreja, né? Então, nesse momento, tá certo? A gente está em quarentena. Então, uma das proibições é justamente a realização de cultos. Cultos, não apenas cultos, mas reuniões religiosas. Ou seja, de todas as religiões. Cultos, missas, tá certo? Então, nesse momento está proibido. Por quê? Porque no local onde tem muitas pessoas, há uma maior possibilidade do vírus se espalhar e de contaminar todas essas pessoas. Então, essa charge, ela está fazendo uma crítica, não é? Então, percebam, tem as pessoas em um culto,
E lá em cima do altar tem um pastor, né? Que ele está com a Bíblia e ele diz: Senhor, dizei uma mensagem a teu povo nesse momento difícil. E ó, aí da janela aparece uma voz, que a gente deduz que é a voz de quem? A gente deduz que é a voz de Deus. E ela está dizendo o seguinte: vai para casa, pô. Então, essa charge, ela também está fazendo uma crítica. Ela está fazendo uma crítica a quê? Essas pessoas que estão na charge estão respeitando a quarentena? Tá? Então, é uma pergunta que eu vou deixar para vocês refletirem, tá certo? Essa charge aqui, ela tá mostrando que as pessoas não estão dentro de casa, ou seja, as pessoas estão saindo de dentro das suas casas, estão tendo contatos com várias outras pessoas. Então, ou seja, as pessoas que estão aqui nessa charge não estão respeitando a quarentena. Então, qual é a crítica que essa charge está fazendo, tá? Então, sobre essa charge, aí tem algumas perguntas para vocês responderem, ó. Questão 1. Esse texto é um exemplo de... Aí você vai dizer, esse texto é o quê? É um anúncio? É um bilhete? É um e-mail? É uma charge? É uma receita? Você vai marcar com um X a letra correta, tá certo? Questão 2. Qual a finalidade, ou seja, qual o objetivo desse texto aí em cima? Tá certo? A gente viu, tá certo? Tanto aqui no áudio, como também nesse material, a gente viu qual é o objetivo da charge. Eu disse para vocês. Nesse material aqui, lá em cima também dizendo qual é o objetivo da charge. Então, vocês vão assistir aos vídeos, né? Ao vídeo, vão ler esse material e vão identificar qual é o objetivo da charge. O objetivo da charge é passar uma informação, é dar um conselho, é divulgar um produto, é fazer uma crítica, é transmitir um ensinamento. Vocês vão marcar um X na opção correta. Questão 3. Qual o tema central desse texto? Essa charge, ela está falando sobre qual assunto? Ela está falando sobre a saúde do brasileiro? Ela está falando sobre os cultos e os ensinamentos para não ter o Covid-19? Essa charge, ela está falando sobre a importância da quarentena? Qual é o assunto que é mais importante aqui nessa charge? Questão 4. Qual a crítica realizada pela charge? O texto 2, essa charge que tem a imagem de um culto evangélico. Qual é a crítica, a reclamação que ela está fazendo? É sobre o quê? É sobre a falta de respeito às igrejas? É sobre a proibição do culto? É o péssimo atendimento nos hospitais brasileiros? É sobre a falta da participação do povo na quarentena? Ela está criticando alguma coisa. Então, vocês vão ter que identificar qual é a crítica. E na página 3, tá certo? Tem uma outra charge para vocês interpretarem, ó. Aí, que é o texto 3, tá certo? Texto 3 na página 3. Aí tem uma outra charge. Aí tem vários carros que estão passando pela frente de um hospital. E na janela do hospital tem um médico e tem uma enfermeira. Aí a enfermeira pergunta ao médico: o que o senhor está fazendo, doutor? Aí o médico responde: anotando as placas para deixar na recepção. E essas pessoas que estão passando de carro pela frente do hospital, elas estão realizando um protesto. E elas estão realizando um protesto sobre o quê? Contra a quarentena. Uma das placas das pessoas do protesto diz o seguinte, ó: pela reabertura do comércio. Então, há muitas pessoas hoje que são contra a medida da quarentena. Então, essas pessoas aqui, ó, elas que estão dentro do carro, elas estão protestando contra a quarentena e exigindo a finalização, ou seja, o fim da quarentena. Então, nós vamos interpretar essa charge. Percebam, a quarentena é um método que é extremamente necessário para diminuir os casos de Covid-19. A gente vê que hoje, tá, não só o Brasil, mas também o mundo tem uma ampla quantidade de casos de coronavírus. Os hospitais, tá certo, estão abarrotados de pessoas e não há vagas, tá certo? Não há leitos para todas as pessoas nos hospitais. Então é justamente por isso que tem a quarentena. Porque quando as pessoas ficam em casa de quarentena, né, diminui os casos de coronavírus.
Então, consequentemente, você não vai ter os hospitais abarrotados de pessoas e uma grande quantidade de mortes. Só que o que é que está acontecendo? Tem pessoas que são contra o método da quarentena. E é justamente sobre isso que fala essa charge. Essa charge, ela está fazendo uma crítica contra as pessoas que são contra a quarentena. Então, ó, percebam, ó, quando esse médico ele diz o seguinte, ó, estou anotando as placas para deixar na recepção. O que é que você acha que vai acontecer? Tá? Por exemplo, ó, e percebam que ele está anotando as placas dos carros das pessoas que estão protestando contra a quarentena. Então, por que você acha que esse médico ele está anotando as placas? Ou seja, possivelmente, essas pessoas que não estão de quarentena, que estão no protesto, podem adquirir o coronavírus. E se essas pessoas adquirirem o coronavírus, vocês acham que se elas forem nesse hospital, vocês acham que elas terão atendimento ou elas vão ter um atendimento negado? É uma reflexão que eu deixo para vocês, tá certo? Então, assistam aos vídeos, tá? Assistam aos vídeos, tá certo? Leiam esse material, tentem responder. Copiem as questões, tá certo? No caderno. Depois que vocês responderem, vocês tiram as fotos, tá? E me enviam, tá certo? Eu preciso que vocês me enviem, tá certo? Essas respostas até segunda-feira, tá certo? E na segunda eu posto outra atividade. A próxima atividade vai ser sobre gramática. Tá certo, gente? Então, tá certo? Eu quero dar uma boa tarde para vocês, que já é quase meio-dia, né? É, quase meio-dia já. Então eu quero dar uma boa tarde para vocês, tá certo? E fiquem em casa, tá? A quarentena é justamente para isso, para diminuir a quantidade de pessoas na rua e, consequentemente, diminuir a quantidade de pessoas infectadas. Não é que vocês vão ter que ficar o tempo todo em casa, mas vocês vão sair apenas quando tiver necessidade, tá? Tiver que ir a um supermercado, comprar comida, tá certo? Tiver que ir a uma farmácia, ou seja, a gente só sai de casa quando tem alguma necessidade. Para vocês terem ideia, a última vez que eu saí de casa foi quarta-feira da semana passada, e justamente para ir ao supermercado. Amanhã, as coisas que eu comprei só dão até hoje, então amanhã eu vou ter que sair novamente, tá certo? Outra coisa que eu digo a vocês, ó, estão em casa, estão dentro de casa, mas assim, constantemente, tá? Usem sabão amarelo constantemente. Toda vez que você lembrar, vá lá na pia, tá certo? Do banheiro, tá certo? Lave sua mão com água e sabão amarelo. Passe sabão amarelo, fique lá esfregando, ó, bem muito, por 20 segundos, tá certo? Mas lavem suas mãos sempre. Se você tiver álcool gel em casa, álcool 70 em casa, também é a mesma coisa. Pode passar. Se você não tiver álcool gel, use sabão amarelo, porque o sabão amarelo também mata o vírus. E se vocês forem sair de casa, tá certo? Usem máscaras, tá? Usem máscaras, é obrigatório, tá certo? Porque tem alguns países que o vírus ele já está sendo transmitido pelo ar. Então, ou seja, agora já, além do vírus ser passado de pessoa para pessoa, ou então através de objetos que uma pessoa infectada pega, o vírus também está sendo passado através do ar. Já vem acontecendo em alguns países. Então, use sempre máscara todas as vezes que você sair para as ruas, tá certo? E aquela coisa, quando vocês chegarem em casa, tá certo? Tirem logo a roupa que vocês estão, botem de molho em água com sabão em pó, tá certo? É muito importante, gente. Quando vocês chegarem da rua, a roupa de vocês pode estar contaminada com o vírus. Então, ó, tire logo toda a roupa que vocês tiverem, bote de molho com água e sabão em pó e vá direto pro banheiro tomar um banho. Tá certo? Tome um banho, lave o cabelo, esfregue bem o corpo, tá certo? Principalmente os braços e as pernas, que são as partes que ficam mais expostas, tá certo? Tome um banho, se esfregue bem muito, tá certo? Mas é imprescindível, é muito importante que todas as vezes que vocês saiam às ruas, usem máscaras. E quando chegarem em casa, tirem logo aquela roupa, que aquela roupa pode estar contaminada. Bote de molho com água e sabão em pó e vão logo tomar um banho. Lavem o rosto, lavem o cabelo, lavem todo o corpo com muito sabão, tá certo? E fiquem em casa,
tá certo? Incentivem os familiares de vocês a ficarem em casa, tá certo? Infelizmente, tem pessoas que precisam sair para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Mas os familiares, seus familiares, tá? Que não trabalham, incentive eles a ficarem em casa, tá certo? Bem, boa tarde e até a próxima aula.